peço, Pai, nesse momento, que Tu possas, ó Pai, falar ao nosso coração. Que haja uma liberação vinda de Ti, ó Pai, de graça, de fluir. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que a nossa mente esteja alerta para perceber a Tua palavra, a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém e amém. O título dessa mensagem é Guiados pelo Espírito. E quem é guiado pelo Espírito diz, eu sou. Abra sua Bíblia em João 14, versículo 16. Diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava falando aqui para os seus discípulos a respeito do Espírito Santo. O Consolador, aquele que viria após a subida de Jesus para os céus, quando o plano estivesse todo feito, cumprido, Jesus subiria, ele sabia que ia subir para o Pai novamente, e que saindo da terra, os discípulos precisariam de um ajudador. Não sei se você consegue perceber, mas enquanto Jesus estava junto com os discípulos, em vida, ele estava o tempo todo fazendo o quê? Ajudando os discípulos. O tempo inteiro ele estava orientando, o tempo inteiro ele estava ensinando, ele estava provando, ele estava dizendo, ou era por meio de cura, ou ele repreendia. Pedro fala para ele, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. E aí ele repreendeu Pedro e falou, arreda-te, Satanás. Ou ele deu uma palavra de ânimo, mas ele estava o tempo inteiro ajudando. E naqueles momentos em que Jesus foi preso, até ele ser crucificado, você percebe que Jesus sai do meio deles, e quando Jesus sai do meio deles, eles começam a ficar confundidos, eles começam a ficar sem saber o que fazer, ao ponto de Pedro negar Jesus. Porque não estava mais com ele não tinha mais um ajudador naquele momento. Você consegue perceber o raciocínio? Mas por isso, Jesus sabia que os discípulos e a igreja que somos nós, não poderíamos viver esse desafio na terra sem a presença do Espírito Santo. E é por isso que nós somos guiados pelo Espírito, porque sem Ele nós nada vamos poder fazer. A sua carreira cristã não vai ser percorrida com sucesso se você não contar, ou melhor, se você e eu não formos guiados pelo Espírito de Deus. Eu já falei, vou repetir, o termo consolador significa, no grego original, parakletos, consolador, ajudador, advogado de defesa, também é uma das traduções. João 16, 13, você não precisa abrir, eles vão projetar, diz assim, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é o quê? Ele é a palavra, ele é a verdade. A forma como o Espírito Santo guia você e guia a mim, não é outra forma a não ser pela palavra. Porque às vezes nós não somos bem ensinados a respeito disso, e eu acho que por isso que muitos cristãos estão fracos e não conseguem viver uma vida guiada pelo Espírito como deveria. Porque não entendem que não vai ser um negócio assim, o Espírito vai vir e vai falar contigo. Ouvi uma voz. Pode acontecer ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Deus, a gente não pode limitar a ação do Espírito Santo, mas nós temos que nos ater à regra da Bíblia. E a regra está escrita aqui, que Ele nos guiaria a toda a verdade.
Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vô-lo anunciará. Uma das funções principais do Espírito Santo é nos guiar. Isso acontece para nós não ficarmos perdidos, para nós não ficarmos sem direção. Porque quando nós estamos sem direção, nós ficamos aflitos. Alguém já se perdeu em algum momento com um carro num lugar que você não conhecia? Quem já se perdeu? Levanta a mão aí. É uma sensação ótima, não é? Me perdi num lugar que eu nunca fui, em Belford Roxo. Eita! Ô, glória! 2h da manhã. O que acontece com você? Eu fico até tranquilo, mas eu sei que a minha esposa, gente, eu acho que ela até baba numa convulsão. Ô mulher nervosa. Porque quando nós estamos sem direção, irmãos, nós ficamos aflitos. Quando você não sabe o caminho por onde você vai, aquilo te aflige. O Pedro tinha 5 meses, nós fomos para o congresso de pastores em Águas de Lindóia. Eu e a Amanda, nunca mais faço isso. Botei Pedro no carro. Não, vou fazer de novo, Mas ele já é maior, com 5 meses que eu falo. Com 5 meses, não. Ele vai de novo, vou de novo agora com ele, nunca mais vou fazer de novo. E nós saímos cedo, fizemos tudo certo, só que uma criança de 5 meses tem muito mais exigência do que a gente imagina. Ele não podia comer alguma coisa dentro do carro andando, como a gente. Hoje, tem que parar, tem que mamar, tem que dar uma arrotada, né, Amanda? Para poder, só nisso aí você já perdeu 1 hora e pouca na estrada. Sei que é o seguinte, eu fui com um amigo meu, pastor, e fui deixar ele na frente, abençoou, graças a Deus, te amo, hein? Tu sabe quem tu é. Mas aí o GPS dele deu o Waze, sei lá o que foi, que deu, a gente entramos dentro de onde, mano, que a gente entrou? De uma cidade lá que não era para entrar, que nós entramos, perdemos acho que umas 2 horas só ali. Resultado, chegamos no local, já era noite, não tinha uma luz, nada na estrada, eu não sabia onde estava o Waze, não funcionava. Chovendo, irmão, não dava para ver nada. Amanda passando mal já atrás do carro, Pedro, eu nervosíssimo que eu estava, mas sem aparentar. E Glaucio está chegando, eu falei, está chegando, tudo certo, eu já vi que por aqui vai dar certo. Não, fica tranquila. Meu Waze está pegando mais ou menos aqui, eu já vi que é aqui, ó, é isso aqui mesmo, não tem como errar não, fica tranquilo, pô. Tenso, não estava enxergando nada direito. Só para dizer para você que quando a gente não tem direção, a gente fica completamente aflito. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez viverem com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. Irmão, deveria ser assim, mas não é. Por quê? Porque os crentes não estão sendo ensinados dessa forma. O que nós temos visto hoje são pessoas que já nasceram de novo, mas que continuam sendo guiados pela sua própria carne, pela sua própria vontade. Então é preciso entender que nós não fomos chamados para viver no reino de Deus, para sermos novamente dirigidos por nós mesmos, pelas circunstâncias ou pelos sentimentos. Você e eu, você não pode ser dirigido por você, pelo que você pensa, pela sua impressão, pela sua experiência, não pode ser dirigido pela circunstância e não pode ser dirigido
pelo estado de humor que você hoje está. Ah, hoje eu não estou muito bem, não vou à igreja, está errado. Não está sendo guiado pelo Espírito. Ah, hoje eu não estou muito afim de confraternizar com ninguém. Não vou no aniversário da minha mãe, não. Está errado. É importante para ela. Vai abençoar a vida dela. Então você vai. Deu para pegar isso aqui? Ah, hoje, pastor, estou tão triste, porque eu entrei na igreja, tu sai, é só problema. Pastor, e hoje eu nem levantei minha mão, porque a minha mão nem consegui levantar. Está errado. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos impulsiona sempre a adorar. Não importa como, não importa que hora, não importa em que lugar. Nós fomos chamados para adorar Ele de qualquer forma. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Ah, hoje eu não estou afim não, pastor, de perdoar mais uma vez. O dia que uma vez uma pessoa falou assim para mim, mas por que você não perdoa a pessoa fulano de tal? Pastor, quando falou assim, pastor, já espiritualizou o negócio, eu já falei, vai vir bomba. Não, pastor, porque eu estou em oração, esperando Deus falar comigo um momento. Mentira! Está em oração nada. Porque para perdoar não tem que estar em oração. Oração não adianta para perdoar. Para perdoar tem que pegar a tua carne e fazer assim, ó, vai lá, acerta a tua vida, pede perdão e libera o teu coração. Não, vou orar para ver. Está errado, a Bíblia não diz para você orar. Se o teu irmão pegar contra ti, vá para o quarto, dobre os teus joelhos em secreto, que em secreto Deus te revela. Está errado, não tem nada disso. Esse versículo está afastadíssimo do outro. Se o teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Vai até ele o quê? Pede perdão. E o interessante desse texto é que fala, não é se você tem razão ou não tem razão, é tendo ou não tendo razão. Peça perdão a ele. E o que acontece, pastor? Acontece que você é curado, que você é liberto, que o rio, porque quando você não perdoa, o rio de Deus fica retido. Quando você libera, o rio começa a fluir, irmão. Aquilo flui, a vida volta para você. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu estou falando isso porque eu estou dando exemplo prático disso que eu estou falando. Então eu vou para o exemplo para você entender como isso vai ser feito. Em Gênesis 1, 26, 27, está escrito lá assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas para ser guiado pelo Espírito Santo, como isso vai funcionar? Você precisa entender alguns mecanismos de como você funciona. A Bíblia diz que nós somos semelhantes, fomos feitos à imagem de Deus. Se nós fomos feitos à imagem de Deus, é porque só um semelhante consegue se comunicar com outro semelhante. Um cachorro consegue se comunicar com outro cachorro, um macaco com um macaco. A formiga com a formiga, a abelha com a abelha, e o humano com o ser humano. E o ser humano com Deus. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Aí, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você é um ser espiritual. Só que você precisa entender isso. Você não é só a sua carne, o seu pensamento, o que você é na essência é o que está dentro de você. É por isso que eu falo que você fala para mim, pastor, você é lindo, pela fé. Por quê? Porque ele está falando assim, pastor, você é lindo por dentro, pastor. Quando você fala para o irmão assim, rapaz, tu é muito bonito. Eu chego para o Rafael e falo assim, Rafael, Alex, tu é bonito, rapaz. Mas ele não sabe o que eu estou falando pelos olhos da fé. Às vezes a Amanda vira para mim e fala assim, Glaucio, tu é tão lindo, eu falo, tu é tão mentirosa. E ela não fala assim, não, Glaucio, que isso? Ela fala assim, ela ri. Ou seja, ela fala para mim, tu é lindo por dentro. Ela é linda por fora e por dentro, mas eu já entendi, né, como é que funciona.
E eu fiquei quieto, falei, amém, glória a Deus. Fala de novo, porque quanto mais tu fala, mais eu vou acreditar. O homem é um ser espiritual, feito à semelhança de Deus. Jesus, eu já acabei de citar esse versículo, Deus falou que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somos um espírito porque nós possuímos uma alma e habitamos num corpo. Tu já ouviu eu falando isso? Bota aí 1 Tessalonicenses 5, 23, por favor. Eu acho que é primeiro. Vê isso. Conseguiu? Tá aí? Só para eu ler junto com a igreja. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e o quê? De vocês sejam preservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. O espírito sem Deus está o quê? Morto. O que sobrevive? As pessoas sem Deus estão vivendo como? Com sua própria alma. E o que é a alma? É psique. A alma é onde estão os pensamentos, as vontades. Ai, que vontade de falar mal daquela pessoa. Oh, aleluia. E quem gosta de falar um pouquinho de mal assim com o outro, diz amém. Amém. É gostoso, irmão, falar mal dos outros. Se não fosse bom, irmão, ninguém falava. Tem um prazer, existe um prazer de se compartilhar um malzinho, é ou não é? Tu fala assim, pastor, está falando um negócio desse. Ai, pastor, irmão, eu estou falando para você o que é verdade, o que nós vivemos, o que eu vivo. Eu sou assim, e sou assim mesmo, igual você. Não, o grande santo homem, o invencível pastor. Sou não, irmão, sou não. Mas uma coisa eu sou igual a você, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, que me preserva e que fala para mim, Glaucio, pelo amor de Deus, já que você sabe que tu é crente e tu não calou essa tua boca, vamos falar uma coisa, tu é pastor, agora tu cala. Por quê? O que é isso? É a alma, são os sentimentos, são as vontades. E o corpo, você já sabe, está aqui o nosso corpo, mas nós fomos chamados para viver com Deus, nosso espírito ressuscitou, e aí é por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito, enchei-vos do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, encham seu espírito da palavra, de adoração, de louvor, encham seu espírito da palavra, de Deus, leia a Bíblia, vá à casa de Deus, ouça a pregação, ore, busque a Deus, dê a Ele o tempo que é devido, faça-se, alimente de si aí. E aí, o teu espírito vai dominar a tua carne. E aí, com o espírito bem alimentado, ele fica sensível. E a voz do Espírito Santo vem falando conosco. E aí nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo e vamos fazendo o que Ele nos manda fazer. Qual é a forma mais clássica de Deus nos falar o que nós devemos fazer? É lendo a Bíblia. Tem muita gente que vai à procura de profecias para saber o que Deus tem. Vou lá hoje para ver o que Deus tem para me entregar. Tem alguma coisa errada nisso, irmão? Deus pode ou não pode entregar? Pode ou não pode haver uma profecia? Pode, eu creio. Creio. E quantas vezes Deus usa a sua vida, usa a minha vida, para profetizar, para falar? Isso acontece. Isso, na verdade, é um movimento de dom espiritual, que nós cremos. Eu creio nisso. Mas o que eu estou falando é o seguinte, a forma como Deus vai falar no seu dia a dia, no seu cotidiano, é quando você começar a pegar a Bíblia para ler a Bíblia e para estudar a Bíblia. Enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil você conseguir ser guiado pelo Espírito Santo, porque isso não acontece automaticamente. Acabou meu tempo. Eu estou vendo aqui agora. Deixa eu ver como que o versículo que eu quero
Eu vou ler alguns textos aqui, 1 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Isso quer dizer que há um homem interior e um homem exterior. O homem exterior não é o seu verdadeiro homem, ele é apenas o lugar onde você habita. O homem interior é você verdadeiramente, e ele tem que ser renovado dia a dia pela palavra. É através do Espírito Santo que nós recebemos a nossa direção. Amém? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o Espírito do homem. Ou seja, Deus nos orienta no nosso próprio Espírito. O Espírito Santo fala ao nosso Espírito. Por isso é que nós precisamos pedir ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Como que ele fala? Quando você abre a Bíblia e lê uma palavra e Deus fala contigo, olha, sede meus, o apóstolo Paulo fala lá, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí você sai de manhã, lê um texto daquele, e aí você sai com aquele pensamento, você tem que ser imitador de Cristo. Aquele dia, aquela palavra já te alimentou. Aí você pega a Bíblia e lê, olha, não temas, porque eu sou contigo. A outro você vai lá e pega assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, aí você pega aquilo, acontece uma situação, o Espírito Santo lembra você aquela palavra, e aí na prática, você ao invés de fazer o que a carne manda fazer, você leu, você está com o teu coração sensível, e você fala, não, eu não posso fazer isso, porque a Bíblia diz que é para eu fazer dessa forma. Aí o que você faz? Você rejeita o pecado, e você faz o que está escrito na palavra. Isso é o quê? É ser guiado pelo Espírito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aí você, diante de uma situação que é lícita, você não precisa perguntar. Você fala, isso que eu vou fazer é pecado? Não, não é pecado. É errado? Não, não é errado. Mas se eu fizer, vai escandalizar alguém? Vai, então não faço. Se fizer, alguém vai ficar chateado? Vai, então não faz. O que é isso? É ser guiado pelo Espírito Santo. Irai-vos e não pequeis. E aí o cara te dá uma fechada no trânsito, o que acontece contigo? O versículo se cumpre, você se ira. Aí você se ira e o Espírito Santo fala, agora não peca. Aí você engole o choro e não peca. O que você fez? Você foi guiado pelo Espírito Santo. E aí ele fala que vocês apresenteis os vossos corpos como sacrifício santos. Resumindo. E aí quando você é tentado com uma questão de imoralidade, o que você faz? Você lembra da palavra de Deus, que fala que você é santo, que o seu corpo é de Deus, que a sua vida é dele, que você pertence a ele, que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí o que você faz? Você não se corrompe moralmente. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito. Amém, irmãos? Nós precisamos despertar para entender que nós somos seres espirituais e nós temos que dar uma atenção à nossa vida espiritual, alimentar o nosso coração com a palavra. Por quê? E começar a agir de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Somos guiados pelo Espírito e nós não podemos esquecer disso. No dia a dia, o tempo passa 1 ano, 2 anos, nós já somos crentes há muito tempo, a gente vai esquecendo que nós temos uma responsabilidade de sermos guiados pelo Espírito. Amém? Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui adorando e exaltando o Teu nome. Ó Pai, eu quero orar, Senhor, nesse momento, pela Beatriz, de 5 anos, que está internada com uma infecção bacteriana, e também pelo Felipe, ó Deus, filho da Ana, que está internado também, num estado grave. Senhor, envia uma palavra de cura, de salvação, que a enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, que haja uma cura, uma manifestação milagrosa, um agir de Deus na vida dessas pessoas, dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu não sei se nessa noite tem alguém que fala, pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, eu não sou guiado pelo Espírito